Salve, salve meu time! Como é que vocês estão? Bem demais? Bora para mais uma live, bora para mais uma temática de direito penal. E o tema de hoje, já vou deixar aqui para vocês, é um tema bem bacana, conflito aparente de leis penais. Esse é o tema que nós vamos debater hoje, conflito aparente de leis penais. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai sair craque, fera, e você não terá mais dúvidas ou remanescerá pequena dúvida sobre o Instituto. Pedrão, e se remanecer alguma dúvida, você não vai hesitar em me chamar lá no Instagram. Estou deixando aqui, Pedro Andrade LR. Então, se pintou alguma dúvida das questões que nós vamos fazer, de metodologia de estudo, seja lá o que for, você vai entrar em contato comigo e no menor tempo possível eu os responderei. Fechou, timaço? Bora lá, como eu coloquei aqui, ó, o tema de hoje é conflito aparente de leis penais. Conflito aparente de leis penais. Pedrão, como que funciona isso? Eu tô meio perdido no que consiste o Instituto. E eu já prevendo essa geolocalização que nós vamos fazer, eu trouxe um conceito base de conflito aparente de leis penais. E olha como ele é explicativo, depois eu volto aqui na tela e eu reexplico para vocês. Prestem atenção no que eu trouxe. Hipótese de determinado fato apresentar dificuldade para a correta adequação típica, tendo em vista que aparentemente se mostra subsumido a mais de um tipo penal. Surge o conflito aparente de normas. Assim, a unidade de fato e a pluralidade de tipos penais são os pressupostos desse conflito. Pedrão, não entendi. Entendeu sim, meu amigo. Entendeu assim, minha amiga. Prestem atenção. Eu tô caminhando e aí eu passei pela frente da sua casa, beleza? E aí o que eu me deparei quando eu passei em frente à sua casa? Vi uma bike, vi uma bicicleta ali na sua garagem. E aí eu pensei, cara, eu vou levar essa bike pra mim. Eu vou pegar essa bicicleta. E aí o que eu faço? Eu preciso desenvolver a minha empreitada criminosa. Aí eu analiso, vejo, olha, não tem cerca elétrica, não vi cachorro, aparentemente não tem ninguém na casa. Eu vou fazer o quê? Eu vou pular o muro, pego a bicicleta, que eu acho que está sem cadeado, jogo ela, transponho ela para o outro lado, e aí então eu pulo e saio com a bicicleta. Beleza? Tranques até aqui? Aí então eu, no primeiro momento eu vou, de fato, pulo o muro, pego a bicicleta, jogo a bicicleta e dou pista. Quando eu saio eu sou preso em flagrante. O vizinho viu, eu chamo a polícia chegou rápido e me prendeu. Não é nem a tentativa ou consumação que eu vou conversar com vocês. Eu quero saber o seguinte. Eu não tenho em tese 2 crimes aí? Não, Pedrão, eu tenho um crime só, pelo amor de Deus. Eu tenho um crime de furto qualificado pela escalada. Vocês não estão antevendo um outro crime? O crime de invasão de domicílio lá do artigo 150 do Código Penal? Se vocês não estão antevendo este crime, é porque vocês já estão utilizando de forma implícita solução para conflito aparente de lei penal. Você está dizendo, poxa, Pedrão, é óbvio que para chegar na bicicleta ele precisava entrar na residência nesse fato em concreto. Galera, então você já vem, por exemplo, outro, eu decido lhe matar. Eu decidi te matar. E para isso, eu compro uma arma. Compro a arma de manhã e eu quero te matar à tarde. Eu saio da minha casa, vou até a sua residência, aguardo você sair. Assim que você sai da sua casa, eu te dou um tiro letal.
Hoje eu tô ruim, né? Já furtei sua bicicleta, agora te matei. Pergunta. Nesse contexto fático, você não está antevendo 3 crimes? O porte ilegal de arma de fogo, fui ter sua casa. O disparo de arma de fogo. Crimes esses lá da lei de armas. E o crime de homicídio. Mas você só pensou no crime de homicídio. Porque você já utilizou o conflito aparente de leis penais. Aliás, para lhe matar com esse disparo, eu precisei antes passar pela sua integridade física. Mas você não pensou em lesão corporal. Porque você já fez o juízo hipotético de solução de conflito aparente de leis penais. Ah, Pedrão, bom demais. Agora eu já estou sintonizado na matéria. Então vamos lá. Vocês viram que deste conceito eu posso extrair 2 grandes requisitos. Quais são esses requisitos? Eu preciso ter uma unidade de fato e uma pluralidade de normas simultaneamente vigentes. Claro, meu time. Eu preciso ter uma unidade de fato. Esse conflito de leis penais, o que é isso? Por vezes, em uma conduta, mais de um tipo penal se apresenta. Só que para que exista esse conflito entre leis penais, eu preciso que esse conflito se dê dentro de uma unidade de fato, porque senão eu tenho condutas distintas. Exemplo, outro exemplo, eu quero aplicar um golpe lá na agência bancária. E aí, para tanto, eu falsifico um documento para abertura de crédito. Vou à agência bancária, entrego este documento que ficará sob a guarda definitiva do banco. E a gerente então abre o banco e eu aplico, faço o empréstimo e aplico um golpe, o crime de estelionato. Pensem comigo, eu tenho 2 crimes, o crime de falso e o crime de estelionato. Mas você pensa automaticamente no crime de estelionato. Mas eu tenho uma unidade de fato, não tenho um contexto, é a mesma empreitada criminosa? Perfeito. Então prestem atenção, é uma unidade de fato, um contexto fático, e deste crime eu vou ter várias soluções jurídicas. Eu preciso fazer a subsunção da conduta a um fato criminoso. Tranquilo? Seguimos. Aqui eu trouxe para vocês, de forma mais individualizada, o que significa cada um desses institutos. E eu farei aqui a rápida exposição deles, porque vocês já os dominam, né? Mas bora lá. O que seria essa tal unidade de fato? Vamos lá. Considerando em sua totalidade, que se pode configurar de forma complexa, consiste no conjunto de diversas ações ou omissões conexas entre si. Pensem, eu quero te matar. E aí eu fui comprar uma arma, levei a arma, transportei a arma, disparei a arma de fogo na sua direção, lhe matei. Eu tenho um complexo de ações, mas elas estão destinadas a um único resultado, uma única empreitada criminosa. B. A possibilidade, a pluralidade de possibilidades de classificações jurídicas do fato, decorrente da correspondência entre suas características e os elementos constituintes de mais de uma hipótese típica, as quais podem ser definidas em um único dispositivo legal ou em mais de multiplicidade de possibilidades, de tipicidades. Pedrão, como assim? Eu já vou trazer para vocês logo de cara um exemplo. Mas será que Não, eu não vou dar spoiler, porque eu ia falar de uma conduta, mas eu vou deixar no ar. Já que eu comecei, vamos terminar. Eu, Pedrão, decido ir até a sede do Que Concursos. Quando eu chego na sede do Que Concursos, eu vejo os demais professores e eu fico super empolgado. E aí o que eu faço? Meu carro não é automático, meu carro não tem freio de mão automático, nada dessas coisas, vamos imaginar. Eu paro o meu veículo,
E eu fico tão animado, tão fora do eixo, querendo sair logo para cumprimentar os meus amigos, que eu desembarco do veículo e eu esqueço completamente de acionar o freio de mão. Só que quando eu esqueço de acionar o freio de mão, eu saio do veículo, o que acontece? O veículo é ali uma rua inclinada, o veículo desce com tudo e lá no final da rua o veículo bate, atinge uma pessoa e essa pessoa vem a resultado morte. Pergunta: qual é o crime? E o conflito aparente de leis penais vai nos responder essa questão. E eu farei a resposta já já. Beleza? E aqui, por um critério lógico, né, mas a gente coloca de toda sorte, eu tenho o terceiro elemento, que é a vigência, a eficácia, né? Então é óbvio, se eu tenho uma unidade de fato, que ela pode se amoldar a mais de um tipo penal, eu preciso que para que exista esse conflito, essas leis elas estejam vigentes, que elas tenham eficácia, porque senão um conflito não haverá. Concorda comigo? Se essa lei já está revogada, se essa lei já não tem eficácia, não haverá conflito. Tranquilo no Rio Nilo? Bora lá. Eu faço agora uma pergunta para os senhores, como se fosse uma banca de concurso. Não adianta você estudar um instituto, se você não sabe para que serve. Se você não sabe para que serve, fica um estudo vago. Pergunta para o senhor doutor. Qual é a finalidade da solução para o conflito aparente de normas penais? Para que existe esse instituto moderador? Qual é a finalidade? Se eu tenho uma unidade de fato com pluralidade, possibilidade de pluralidade de crimes, de subsunção, uma conduta corresponde a mais de um tipo penal. E aí eu preciso solucionar isso de alguma forma. E eu faço pelo conflito aparente de leis penais e dos princípios que são os norteadores. E qual que é a finalidade? Aí eu tenho dupla finalidade aqui, meu time. Dupla. Boa. Dupla. A primeira é evitar o bis in idem. E o que seria o bis in idem? Dupla punição pelo mesmo fato. Dupla punição penal pelo mesmo fato criminoso. E a segunda é manter uma coerência do direito penal. O direito penal, ele tem toda uma estrutura dentro da sua parte especial, a partir do 121, e as leis penais extravagantes. E eu devo analisar o conjunto de leis penais de uma forma orgânica, sistêmica. E nós precisamos, então, de alguma moderação. E como solucionar essa questão? Agora eu já entendi. Mas como que eu vou solucionar? E aqui nós temos 4 princípios que vão nos nortear e nós estudaremos na aula de hoje cada um desses princípios. O primeiro princípio é o princípio da especialidade. O segundo princípio é o princípio da subsidiariedade. O terceiro princípio é o princípio da consunção. E o quarto princípio da alternatividade. Então eu tenho esses 4 princípios que vão reger toda a temática afeta o conflito aparente de leis penais. Pedrão, você vai explicar cada um? É lógico que eu vou. Não só vou, como farei agora. E já vou começar pelo princípio da especialidade. E para cada princípio eu já trago de começo um conceito. Depois do conceito a gente trabalha exemplo. Beleza? Vamos lá. Prestem atenção. Agora nós vamos trabalhar o conceito de princípio da especialidade. Então vamos lá. Tá aqui na tela, eu vou ler o que está reproduzido para os senhores, destacando os pontos mais sensíveis.
Conflito entre um tipo penal específico e um tipo penal genérico. Prevalece o específico. O tipo penal específico, que pode estar no Código Penal ou na legislação penal especial, contém todos os elementos do tipo penal genérico e outros que caracterizam a especialidade. Existe uma relação... desculpa, time. Existe uma relação de gênero e espécie. Esses elementos específicos são chamados de especializantes, as quais podem tornar o fato mais grave ou mais benéfico ao agente. Pedrão, não entendi nada. Entendeu? Sim. Prestem atenção como você já faz isso de forma tranquila. E eu vou colocar os dois exemplos que eu trouxe agora. Eu subtraí para outrem coisa alheia móvel. Crime, furto. Subtrair para mim ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, roubo. Vocês percebam que vocês fazem esse juízo de adequação dos elementos normativos o tempo todo. Faz parte da nossa função de operador do direito pegar o fato e atribuir uma capitulação jurídica, dar a ele um destino normativo. Pedrão, matei alguém. Beleza? Artigo 121, preceito primário, matar alguém. Mas, se esse alguém for meu filho, e você mulher, mata o seu próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, você já percebeu que você não está no artigo 121. Você, por conta das especializantes, você foi para o artigo 123, o crime de infanticídio. Eu matei alguém de forma culposa. Homicídio culposo do Código Penal. Ah, Pedrão, mas eu matei de forma culposa, mas eu estava na direção de veículo automotor. Ah, não. Você trouxe uma característica, uma especializante. Então agora você está lá no homicídio culposo na direção de veículo automotor do 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha só como nós fazemos isso o tempo todo. E eu trouxe para vocês aqui a formulazinha. Olha que bacana. Elementos do tipo penal. O tipo geral é o crime de homicídio. Matar alguém são os elementos. Tem alguma especializante no matar alguém? Não. E o tipo especial? Matar alguém. Esse alguém é o próprio filho, sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Poxa, agora eu tenho duas especializantes, três especializantes. Dentro de um juízo de adequação, vai valer o princípio da especialidade. O tipo especial prepondera sobre o tipo genérico. Olha o exemplo do carro. Homicídio culposo, 121, parágrafo 3º. Agora, se eu estiver na condução de veículo automotor, será o crime de trânsito, 302. Você lembra do exemplo que eu dei há pouco? De que eu estava dirigindo em direção à unidade do que concurso, chegando lá, encontrei os professores, fiquei super animado, meu carro não tinha freio automático, não é nem automático, é manual, eu paro rápido, desembarco do veículo, esqueço de acionar o freio de mão, e aí eu vou cumprimentar os professores, quando eu saio do veículo, o veículo desce ladeira abaixo, e no final da rua, ele atinge uma pessoa ceifando a sua vida, a pessoa morre. Pergunta, eu estou dentro do tipo geral ou do tipo especial? Eu estou dentro do tipo geral, homicídio culposo, ou eu estou dentro do tipo especial, homicídio culposo na direção de veículo automotor? Pedrão, você não estava na direção de veículo automotor. Você já havia desembarcado do veículo.
Olha só, então me falta a especializante, eu vou para a regra geral, homicídio culposo, porque eu fui imprudente, eu fui negligente, ou eu fui imperito. Beleza? Próximo tópico. Então olha só, nós já vimos o primeiro princípio, que é o da especialidade. Agora nós vamos ao segundo, que é o princípio da subsidiariedade. Vamos ao segundo, que é o da subsidiariedade. E ali, como eu já fiz nas outras modalidades, eu trarei um conceito. Deixa eu jogar um pouquinho para cá. O tipo subsidiário, que é a norma subsidiária, descreve um crime autônomo, com combinação de pena menos grave que a prevista em outro tipo penal, chamado de norma primária. A norma subsidiária funciona, como já dizia o Nelson Hungria, um soldado reserva, aplicando-se quando não houver incidência da norma primária. Olha que legal. Então o tipo subsidiário, meu time, é o soldado reserva. Pensem assim, a minha conduta ela não se amolda, falta alguma elementar da norma primária, eu vou ter um tipo penal correspondente. Pedrão, não entendi, a gente já vai trabalhar as duas classificações, tanto a subsidiariedade expressa quanto a tácita, e você vai entender, quer ver? Vamos lá. Na primeira hipótese, deixa eu puxar para cá que tá pegando minha câmera, isso. Na primeira hipótese eu posso ter a subsidiariedade expressa. A própria lei determina que só será aplicada a lei mais branda se o fato não constituir crime mais grave. Prestem atenção, e vocês já viram isso inúmeras vezes. Olha só, pensem no artigo 132. Pensem no artigo 132. Prestem atenção. E qual é o preceito primário? Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Se esse crime, ele de fato causou dano a terceiro, a saúde ou a vida do terceiro, vai ser a correspondência do crime mais grave, do que de fato aconteceu no mundo naturalístico. Agora, se simplesmente eu expus e eu não tive efetividade, aí eu aplico o artigo 132. É o soldado reserva. Se eu não causar dano à vida ou à saúde, eu vou responder pelo artigo 132. E você vai ver, por exemplo, nós temos agora o crime de bullying, né? E você vai ver que na redação do artigo 146A vai estar a seguinte redação jurídica: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. E olha só, eu tenho uma pena de multa se o crime não constituir, se a conduta não constituir crime mais grave. Prestem bem atenção. Sempre que a lei colocar no seu preceito secundário, se a conduta não constituir crime mais grave, nós estamos a falar de princípio da subsidiariedade expressa, soldado reserva. E a tácita? Deixa eu abrir aqui um pouquinho também. Aqui já deu. E a tácita? Quando as elementares de um tipo estão contidas na forma de elementares ou circunstâncias acidentais de outro tipo. E aqui eu trago bem o exemplo da grave ameaça, e do constrangimento ilegal. Prestem atenção. Exemplo, a ameaça integra o crime de constrangimento ilegal, de sorte que o agente cometendo o crime de constrangimento ilegal mediante grave ameaça não responderá por essa também. Olha só, aliás, eu trouxe aqui, deixa eu ver, acho que eu trouxe. Coloquei, ó.
O crime de constrangimento ilegal tem a seguinte disposição normativa: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, meu time, prestem atenção. No constrangimento legal, eu já tenho o crime de ameaça dentro das suas alimentares, porque veja o crime de ameaça: ameaçar alguém por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Beleza? Então olha que bacana. Eu não vou aplicar os dois para evitar o bis e idem, dupla punição pelo mesmo fato. Vai valer a subsidiariedade. Logo, se a grave ameaça já é componente, já é elementar da constrangimento ilegal, eu só vou aplicar o crime de ameaça quando ou a conduta não se abarcar em outro tipo penal. Próximo, princípio da consunção. Princípio da consunção. Show demais. E o que diz o princípio da consunção, meu time? Ocorre a absorção de um delito por outro, tornando-se uma unidade complexa. Para que um delito seja absorvido por outro, entende-se que deve haver uma relação de meio e fim. Ou um dos crimes deve se mostrar como fase necessária para a realização do outro. Em regra, o crime menos grave, que nós chamamos de crime consunto, é absorvido por outro mais grave, que é o crime consuntivo. No entanto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem que um crime mais grave pode sim ser absorvido por um crime menos grave, e nós vamos chegar lá. Mas antes de entender a dinâmica do princípio da consunção, eu quero que vocês entendam qual é a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa. Você saberia me dizer agora qual é a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa? Difícil, hein? Olha só, trouxe também aqui pra gente brincar. Vou colocar assim? Boa. Crime progressivo. O agente, desde o início da sua conduta, possui a intenção de alcançar um resultado mais grave, de modo que seus atos violam o bem jurídico de forma crescente. As violações anteriores ficam absorvidas. O delito de menor gravidade trata-se de um crime de passagem obrigatória. Aí fixa passagem obrigatória, pois os bens jurídicos devem ser conexos por estarem na mesma linha de desdobramento da ofensa. Pedrão, não entendi. Prestem atenção. Eu quero te matar. Eu quero te matar. Eu não tenho arma de fogo. Eu não tenho arma de fogo. Me dá um exemplo aí como eu posso te matar. Ah, Pedrão, pega uma faca aí que você tem na cozinha, cara. Boa ideia. Boa ideia. Peguei a faca. E aí eu fui. Isso aqui é uma bela de uma faca, hein? Eu vou lá e dou o primeiro golpe. Matei você no primeiro golpe? Não. Segundo? Não. Terceiro? Não. Você começou a esvair sangue, perder a consciência. Quinto golpe, te matei. Primeiro golpe atingiu a mão, que você fez a autodefesa. Segundo já atinge seu tórax. Terceiro já atinge seu pescoço. Que isso, Pedro? Que cena de horror. Mas é verdade. Quantos bens jurídicos eu violei? No primeiro golpe, eu violei a sua integridade física. Pratiquei o crime de lesão corporal. Já eu fui caminhando dentro do crime progressivo até chegar na morte, no homicídio. Mas vocês percebam que a minha intenção desde o início era o crime de homicídio. Logo, eu nem vou pensar na lesão corporal, porque é óbvio, faz parte, é uma passagem obrigatória. Para eu te matar, eu preciso violar a sua integridade física. Concordam comigo que para eu lhe matar, eu preciso violar a sua integridade física, bem jurídico esse, tutelado no artigo 129? Ah, Pedrão, entendi. Entendi. Então esse crime progressivo é o crime de passagem obrigatória. Sim. E agora do outro lado,
O que seria o crime de progressão criminosa? Progressão criminosa. Cuidado. Crime progressivo e crime de progressão criminosa. No crime de progressão criminosa, o agente produz o resultado pretendido, mas em seguida resolve, em substituição do dolo, progredir na violação do bem jurídico e produzir um resultado mais grave que o anterior. Como assim, Pedrão? Bora lá de novo. Voltei eu, Chuck. Pedro Chuck hoje. Voltei. Eu quero... Agora você me deixou muito bravo. E eu quero lhe dar uma lição. Eu vou lhe dar uma facada. Mas eu não quero lhe matar. Não quero lhe matar. E aí o que eu faço? Eu vou até você e pumba, dou uma facada. Você vira pra mim e fala assim... Você é ruim também, hein? Você fala assim, fica tranquilo que eu vou te matar. Vou acabar com você. Aí eu falo, vai acabar comigo? E aquele dolo inicial, que era o ânimos ladiendi, um ânimos de lesão, ele se torna um ânimos necandi. E aí eu, numa escala de progressão criminosa, eu altero o meu dolo inicial, que era um dolo de lesão, e eu vou lá e te mato. O crime de lesão, ele fica absorvido pelo crime de homicídio. Ainda que eu tenha iniciado com o ânimos ladiendi e depois eu tenha mudado para o ânimos necandi. Porque eu vou punir a última conduta. Nós chamamos isso de progressão criminosa. Você inicia com o crime e depois você altera o seu dolo para um dolo mais grave. Crime progressivo é diferente de progressão criminosa. No crime progressivo é o crime que é progressivo. Eu preciso passar pelo crime mais brando. Pensa muito no crime de homicídio, que é o exemplo mais claro e cristalino que eu tenho. Para chegar no resultado morte, eu preciso passar pela sua integridade física. Beleza? Já na progressão criminosa tem a ver com o agente. Eu escolho, eu decido ir para um crime mais gravoso. Próximo princípio. Não, próximo princípio não, nós estamos ainda na consunção. Vou trabalhar com os senhores a hipótese de crime meio e crime fim. Beleza? Olha só, o crime meio, como o próprio nome diz, é aquele praticado pelo agente como meio de atingir outra finalidade, de que trata do crime fim. Apesar de ter o agente praticado mais de um fato considerado crime, pluralidade de fatos incide apenas um tipo penal. Pedrão, será que aquele exemplo que você deu logo no começo da aula, esse mesmo, meu time? Para pegar a sua bicicleta na sua casa, eu tive que pular a sua residência. Mas eu não tinha em momento algum o ânimos de ali permanecer clandestinamente. Eu só utilizei este crime para buscar o objeto material, a coisa alheia móvel, que era a sua bicicleta. Assim que eu peguei, eu dei pista. Não há sentido, ainda que dentro de concurso de crime material, concurso material ou continuidade delitiva, falar-se na aplicação dos dois tipos penais. Porque um era crime meio para atingir o crime fim. Exemplo também lá que eu dei da conta corrente da abertura de conta corrente num banco. Para a abertura da conta corrente eu preciso entregar documentos. E ali eu falsifico documentos e entrego ao banco para que e aqueles documentos têm que ficar lá no banco, né? Tem que perder a potencialidade lesiva e entrego para o banco. O banco então ele libera a minha conta, eu vou lá e aplico o golpe no banco. O meu fim era o estelionato, os crimes de falso ficam absorvidos. E eu vou colocar aqui uma decisão importante do STJ, ó. Um conceito do STJ primeiro, depois a decisão dele. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais, quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução de outro delito.
de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. E aqui eu vou ter que também puxar um pouquinho mais para o lado. Espera aqui, eu vou ter que subir um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo. Depois eu coloco para vocês esse material. Espera aí. Deixar aqui assim, ó. Vamos ver se vai. Mais um pouco. Aí, ficou tudo na tela. Graças. Boa. Olha aqui, eu trouxe uma parte de uma decisão no agravo regimental, no ARESP, lá do Rio de Janeiro, da ministra Daniela Teixeira, 2024 agora. Prestem atenção. Considerar a absorção de uso de documento falso pela falsidade ideológica significa conferir prevalência ao crime meio sobre o crime fim, o que é data vênia conceitualmente inadequado, além de conduzir à situação de manifesta perplexidade, como reconhecimento da prescrição em todas as vezes que o documento falso é utilizado após o decurso de alguns anos de sua confecção, a depender do caso. Neste contexto, fica mantida a aplicação do princípio da consunção, mediante o reconhecimento do crime meio, falsidade ideológica, exauriu a sua potencialidade lesiva no crime fim, uso desse documento falso, e não o contrário. Óbvio, né, meu time? Para fazer um documento falso, eu preciso inserir dados meus pessoais ali. E pratiquei falsidade ideológica. Qual é o crime meio? Qual é o crime meio? Eu vou fazer o documento e depois vou produzir o documento e depois farei uso. Lógico que a utilização desse documento, o uso de documento falso, esse é o crime fim. E ele absorve o crime meio. Tranquilo no Rio Nilo? Você precisa desbloquear seu iPhone antes. E esse meu iPhone hoje tá apertando, chamando o Siri, tocando alarme, tá que tá hoje. Bora lá. Olha o teor da súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. E cuidado com a expressão sem potencialidade lesiva, meu time. Sem potencialidade lesiva, beleza? Pensem o seguinte, eu tô sem aqui, mas vamos pensar que isso aqui é minha CNH falsa. Ó, CNH falsa. Eu vou abrir uma conta naquela agência bancária. Eu entrego minha CNH para gerente do banco abrir a minha conta. Quando esse documento ele vai voltar ao meu poder ou ele ficará sob a custódia do banco? Pedrão, ele vai voltar, ela vai tirar ali uma cópia, vai anexar no sistema, mas esse documento volta para o seu bolso. E eu posso continuar a utilizar ele no meu dia a dia. Opa, show de bola! Então ele não perdeu potencialidade lesiva. Diverso seria se fosse um formulário que eu estou preenchendo com dados falsos e eu vou deixar lá sob a custódia do banco, beleza? Então cuidado! Essa súmula é muito importante do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Lógico, o falso é crime meio para o estelionato, mas só quando eu perdi a potencialidade lesiva, tá? E aí até eu coloquei uma advertência aqui brincando pra gente não cair numa casca, num chão escorregadio, tá? Qual é a afirmação? Prestem atenção neste julgado que eu trouxe. É um agravo regimental no HC, porte de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo. Consunção, impossibilidade. Por quê? Contexto fático diverso. Lembra que eu preciso ter unidade de fato? Uma unidade de fato, meu time, não é simplesmente sair por aí conectando crimes. Eu preciso ter uma unidade de fato que vai corresponder a uma pluralidade de condutas possíveis de tipificação. Mas eu tenho que ter unidade de fato. E olha o que o STJ nos diz. Na espécie, os delitos de porte de arma de fogo, de numeração suprimida e de disparo de arma de fogo foram perpetrados em contextos diversos, não havendo se falar em consunção. Um não tem nada a ver com o outro. Se eu não tenho uma unidade de fato,
eu comprei a arma e fui lá e dei um disparo. Aí eu tenho uma unidade de fato. Agora, se eu tenho contextos completamente distintos, eu portei a arma aqui, o disparo foi lá na frente, aí não dá para falar em consunção, né, meu time? Aí não dá para cogitar em consunção. E por fim, eu tenho o fato posterior não punível. Então, sempre que o fato posterior, crime eventualmente posterior, se referir ao mesmo bem jurídico e à mesma vítima, ficará absorvido pelo primeiro crime, uma vez que já houve lesividade ao bem jurídico. Prestem atenção neste exemplo. Eu decido subtrair o seu celular, beleza? E aí eu subtraio, inicio fuga, correndo, ó, correndo. Aí eu percebo que você vai me alcançar, eu vou lá e jogo o celular no chão, ou o celular cai. Não importa, eu causei dano no celular, o celular quebrou. Pergunta, eu vou responder por furto em concurso com o crime de dano? Negativo. Fato posterior não punível. Sempre que o fato posterior se referir ao mesmo bem jurídico, patrimônio. Mesma vítima, claro, mesma vítima, o titular deste celular. O ficará absorvido pelo primeiro, o crime anterior. Então o crime de dano ficaria absorvido pelo crime de furto, beleza? Porque já houve a lesividade ao bem jurídico, que era o patrimônio, a coisaria móvel, no caso, o celular, o aparelho de telefonia móvel. Top? Vamos para o último princípio. Princípio da alternatividade. Princípio da alternatividade. Esse é super tranquilo, né, galera? Esse é super tranquilo. No que consiste o princípio da alternatividade? Vou colocar aqui, igual fiz com todos, né? Não seria no último que nós deixaríamos em aberto. Vamos lá. Aplica-se aos tipos mistos alternativos, isto é, aqueles que descrevem crimes de ação múltipla. Assim, mesmo havendo várias formas de conduta, mais de um verbo no mesmo tipo, somente haverá a consumação de um único crime, independente da quantidade de condutas realizadas no mesmo contexto fático. Na realidade, observa-se que não há um conflito de normas, mas um conflito dentro da própria figura típico-normativa. Pedrão, não entendi nada. Entendeu sim. O crime de tráfico de drogas lá do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O crime de tráfico de drogas. Tem quantos verbos? Um montão, né? 18 verbos, mais ou menos. 18 verbos. Se um traficante, dentro do mesmo contexto fático, praticar mais de um verbo, é possível? Claro, quer ver? Eu trouxe aqui até para vocês, ó. Vamos pensar o seguinte, nosso traficante, ele adquiriu, e ele adquiriu para quê? Para vender, ele vendeu, e para vender ele precisou expor a venda, e para expor a venda ele ofereceu. E essa droga é óbvio que ele guardava. E na hora de entregar ao consumidor, ele trazia consigo. E entregava a terceiro. Então você vê que eu posso reunir vários verbos. E aí ele vai praticar 5, 6 crimes de tráfico de drogas? Negativo, vocês sabem que é um único crime da lei de drogas. Logo, meu time, se o tipo tiver vários verbos, vários elementos nucleares, pouco importa, vou me valer apenas de um. Tranquilo? Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha brincando rapidinho? E aí a gente já encaminha a aula para o final. Prestem atenção, eu vou ler com vocês. No que se refere ao conflito aparente de normas, há um princípio que evita o bis in idem, determinando a prevalência de uma norma em comparação com a geral. Pode ser estabelecido em abstrato, enquanto os outros princípios exigem um confronto em concreto das leis que definem o mesmo fato. Nesse sentido, quanto à relação dos tipos penais, o tipo penal que prevê o feminicídio deriva do tipo penal básico, denominado homicídio. O princípio que rege essa relação é o da... Gente do céu!
Qual é a diferença do homicídio para o feminicídio? A especializante. O crime tem que ser praticado contra a mulher por ela ser mulher, ou dentro do contexto familiar. Eu tenho uma especializante, logo, o princípio que vai reger é o da especialidade. Top, top, tranquilo. Bora para mais uma. Eu tenho que falar, quanto ao conflito aparente de normas penais, o que está certo e o que está errado. Beleza? Bora lá. O princípio da especialidade determina que o tipo penal específico prevalece sobre o tipo penal de caráter geral. O princípio da especialidade determina que o tipo penal específico prevalece sobre o de caráter geral. Check, perfeito. Vamos ver a 2. O princípio da consunção implica na absorção de um delito por outro. Bom, muito bom. Não sendo aplicável aos casos de crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, pós-fato, fato posterior não punível e fato anterior não punível. Socorro! Não se aplica, são justamente todas as hipóteses do princípio da consunção. Não sendo aplicáveis, são aplicáveis todos o crime progressivo, progressão criminosa, crime meio, crime fim, fato posterior não punível, são todas as modalidades que nós estudamos. O 2 está errado. Vamos ver o 3. Se o 1 está certo e o 2 está errado, já não tem mais gabarito nessa prova, né? Já daria para responder sem nem saber a 3, né? Mas vamos lá. Os requisitos do conflito aparente de norma são o seguinte: pluralidade de conduta, relevância causal das condutas e liame subjetivo entre os agentes. Não, gente. Se a gente voltar lá em cima, os requisitos são unidade de fato e pluralidade de normas simultaneamente vigentes. Não tenho, pelo amor de Deus, esses demais critérios. Logo, eu também vou valer apenas da letra C. O gabarito é a letra C. Apenas a hipótese 1 está correta e adequada. Bora para mais uma. Aqui. O princípio da consunção é um princípio de resolução de conflito de leis penais no tempo. Socorro! Não! Sem previsão expressa no Código Penal brasileiro. Gente, o princípio da consunção é conflito aparente de normas penais, de leis penais. Eu não estou trabalhando lei penal no tempo, extratividade, a retroatividade, ultraatividade, lex tercia, lei temporária. Não. Aqui é quando eu tenho uma unidade de fato com pluralidade de possibilidade de tipificação. Não tem nada a ver com lei penal no tempo, beleza? Cuidado, olha aqui. O princípio da consunção não resolve conflito de leis penais no tempo, mas diz respeito a conflito aparente de normas penais. Qual crime eu vou aplicar? Beleza? Então essa aqui está errada. Bora para mais uma. O cotejo se dá entre fatos concretos, de modo que o mais complexo inteiro prevalece sobre a fração. Não há um único fato buscando se abrigar em uma ou outra lei penal caracterizada por notas especializantes, mas uma sucessão de fatos, todos penalmente tipificados, no qual o mais amplo consome o menos amplo. Evitando que este seja duplamente punido como parte de um todo e como crime autônomo. Se eu estou falando que o mais amplo consome o menos amplo, eu estou falando do princípio da mudou aqui. O princípio da consunção, letra B de bola. Fechou? Vamos para mais uma. Olha aí, toque de caixa, rápido. Última questão da nossa aulinha de hoje. No crime de ação múltipla ou conteúdo variado, a prática pelo agente de mais de um núcleo pela mesma norma penal incriminadora, no mesmo contexto fático, implica em crime único. Pelo princípio da... Gente, e aí? Eu tenho um crime de ação múltipla com mais de um verbo. E o agente ele passa por mais de um verbo. Mas mesmo assim ele vai ser punido por um crime único. Qual é o nome do princípio que nós damos? Da alternatividade. Beleza?
E aqui eu trouxe uma luz final para vocês. Princípio da consunção. A consunção é o princípio da absorção. O crime mais grave absorve o menos grave. Especialidade. A lei especial prevalece sobre a geral. Análise em abstrato. Subsidiariedade. Se o fato não constitui crime mais grave. Análise em concreto. E alternatividade. Vários verbos, núcleos. Basta a prática de um para configurar um crime apenas. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida na nossa aula de hoje, você não tem direito de permanecer com ela. Você entrará em contato comigo e no menor tempo possível eu vou responder, a gente vai bater papo, acompanha lá a agenda, publico live, mostro as minhas aulas presenciais, enfim, tem sempre alguma coisa lá de valor significativo. Fechou, meu time? Com isso eu me despeço de vocês até o nosso próximo encontro. Bons estudos, firmes e fortes. Até mais, meu time!